nos diz que o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Diga assim: eu recebi vida abundante. E hoje eu quero compartilhar com você, o tema da palavra é vencer ou desistir. Você vai vencer ou você vai desistir? Quantos vão vencer aqui em nome de Jesus? Desistir não vou nem perguntar, porque não tem opção. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, que ela seja fonte de vida, de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, pois nós queremos andar em linha com a Tua palavra, guiados por ela, a toda a verdade, aquilo que é o Teu propósito, aquilo que é o Teu plano para nós. Por isso, Senhor, vem nos trazendo luz, clareza, discernimento nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém. João 10, verso 10, diz assim na versão Bíblia amplificada: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham e desfrutem da vida, e a tenham em plenitude, até que transborde. Nós temos compartilhado com a igreja que a vontade do Senhor é que a bênção sobre a sua vida venha transbordar. A presença de Deus na sua vida venha também transbordar. As vitórias que você tem tido venham também transbordar, ao ponto das pessoas ao seu redor, elas também receberem, porque o Senhor está fazendo na sua vida. Você crê nisso? Você deseja isso? Amém? Foi fraco esse amém. Você quer transbordar de verdade? Sabe, a vontade do Senhor é que você viva uma vida de transbordo em todos os sentidos. Agora, o que impede as pessoas de desfrutarem o melhor que Deus tem para elas? Porque a verdade, irmãos, é que nós sabemos que no que tange à eternidade, você já sabe, nós estaremos com Cristo, amém? Desfrutando de Cristo. Mas hoje também nós já desfrutamos de Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós também estamos debaixo da bênção de Deus. Nós estamos debaixo dessa vida, fluindo nessa vida abundante. Agora, é incrível que muitos filhos de Deus não fluem na vida abundante. Então a vida dele é uma vida de morte. Não tem alegria, não tem prazer, é destruição. Não quer dizer que você não vai ter problema. Nós enfrentaremos problemas. Você vai enfrentar problemas. Faz parte da vida. Mas até nos problemas você precisa lembrar que você é abençoado. Posso ouvir amém? Até diante do problema você tem que lembrar: não, o Senhor está comigo, porque essa é a atitude de um vencedor. Então nós precisamos é que a nossa mente seja renovada para pensar conforme a palavra, ao ponto de quando vier circunstâncias desfavoráveis, eu não perder a fé, mas sim continuar crendo naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E a palavra de Deus diz que eu posso desfrutar de vida, e vida o quê? Abundante. Diga para o seu irmão, fala para ele assim: a vida abundante para você, meu irmão. Aleluia. Diga para outro aí, para o outro lado: a vida abundante para você, querido. Então as nossas convicções, o que acreditamos em nosso coração, deve determinar a minha atitude, deve determinar a minha mentalidade, ou seja, aquilo que eu acredito de fato, vai culminar na minha atitude, no meu posicionamento nessa vida, a minha forma de lidar com a vida. Por isso que nós falamos no domingo passado sobre você ter uma atitude. Há pessoas que elas são muito passivas, e passividade, querido, não é de Deus. Uma coisa é você descansar no Senhor, não ficar atribulado, não ficar estressado, mas você, como filho de Deus, precisa lembrar que é necessário
ter atitude, ter um posicionamento como um filho amado de Deus. Quantos são filhos amados? Então a minha mentalidade, ela precisa ser renovada e pensar de acordo com a palavra. Então eu preciso, como um filho de Deus, entender que os meus pensamentos vão de alguma maneira influenciar as minhas convicções. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar no quê? Pensar na palavra, pensar naquilo que é verdadeiro, amém? É isso que nós precisamos, colocar a nossa mente, os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a palavra diz. Então quanto mais a minha mente está, e meus pensamentos estão alinhados com a palavra, mais então eu desfruto dessa vida abundante. Por isso eu não posso lidar ou viver pelas circunstâncias, mas sim por aquilo que a palavra de Deus diz, e ela diz ao meu respeito. E ao falar sobre isso, eu quero lembrar aqui com os irmãos hoje sobre aquele episódio do povo de Israel, aonde então eles saem do Egito, eles atravessam ali o deserto, e agora eles chegam diante da terra prometida. E diante da terra prometida, eles já tinham uma palavra da parte de Deus, que aquela era a terra que o Senhor tinha para eles. E diante da terra prometida, Moisés então envia 12 espias, diga 12 espias, para relatar, trazer um relatório do que eles encontraram naquela terra. Vamos ler isso, Números 13, verso 17 ao 20, diz assim a palavra: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habitam, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habitam, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então os espias foram enviados, e eles permaneceram lá durante 40 dias. E quando eles encontraram ali a terra, ao espiarem a terra, eles então voltam com um relatório, realmente reconhecendo que aquela era uma boa terra, e uma terra tão boa, que para segurar um cacho de uva, precisava ali de 2 homens. Imagina, o tamanho da fartura, sim ou não? Ou seja, revelando ali que era uma terra frutífera, uma terra abençoada. É assim também que o Senhor tem para a sua vida, uma terra frutífera, uma vida abençoada. Você crê nessa realidade, querido? Sabe, o Senhor não te chamou, o Senhor não te salvou para você ter uma vida angustiante, uma vida de problema constante, uma vida de morte. Não, não. O Senhor te chamou para você viver com uma vida abundante. E uma vida abundante tem a ver com uma vida cheia da presença de Deus, com saúde, com prosperidade, vendo a sua família em unidade, buscando ao Senhor. Tudo isso são sinais de uma vida abundante. Aonde você coloca as mãos, prospera, flui, acontece as coisas, a bênção de Deus acompanha. Por quê? Porque você está debaixo do favor de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Então essa terra era verdadeiramente uma terra de abundância. E agora eles trazem esse relatório a partir do verso 27, que diz assim: fomos à terra que aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, presta atenção nisso, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos aos seus olhos. Na versão NVI, diz assim: parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Você já ouviu essa expressão, mentalidade de gafanhoto? Ou seja, uma mentalidade pequena. Sabe, irmãos, nós não temos dimensão daquilo que o Senhor tem e pode fazer nas nossas vidas. Mas muitas vezes o que nos trava em viver aquilo que Ele tem de plano é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade. Então, eu preciso pensar da maneira que Deus está pensando. Eu preciso enxergar as coisas da maneira que Deus está enxergando. Eu oro isso constantemente. Falo: Senhor, que eu possa ver como o Senhor está enxergando. Que eu possa ter luz, clareza para enxergar as situações na igreja, na família, nos negócios, no trabalho, para fazer e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, eu não quero ser cego. Eu não quero não enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, ou através da minha vida. Precisamos ter olhos abertos, amém, querido? Agora, ter esses olhos abertos envolve completamente a nossa mente. Porque para desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável, vontade de Deus, segundo Romanos 12:2, é necessário que a minha mente, a sua mente, seja o quê? Renovada, transformada. E isso, olha para cá, querido, não cabe a Deus fazer. Isso cabe a você querer que aconteça na sua vida. Amém? Vamos lembrar que antes de você se converter, você tinha padrões de pensamentos equivocados, fora da palavra de Deus. Mas conforme você se converteu, algumas coisas foram mudando, sim ou não? Pensamentos, forma de pensar foi mudando. Com isso, novos hábitos começaram a ser formados na sua vida. Faz sentido? Da mesma maneira, você precisa crer o quê? Que quando Deus quer nos levar para esse nível maior, você precisa que a sua mente se renove para enxergar aquilo que Deus já está vendo para você lá na frente. Aleluia. Amém, irmãos? Então aqui, esses espias, eles estavam declarando o quê? Que eles se enxergavam como um gafanhoto. Ou seja, nós somos pequenos. Nós não temos capacidade de vencer. Nós seremos derrotados. Eu sou um ninguém. Eu sou um perdedor. É isso que eles estavam declarando. Então, por pensar dessa forma e acreditar nisso, qual foi a consequência? Derrota. Derrota. Então, o que nós precisamos avaliar? Como é que nós estamos pensando a respeito de nós mesmos? Como é que você tem pensado a respeito de si? Quando eu falo isso, é em qualquer área, qualquer situação da sua vida. Como é que você tem enxergado? Como é que você se vê? Então nenhum cristão deveria ter uma mentalidade de gafanhoto, por quê? Porque você está em Cristo Jesus, amém, querido? E em Cristo você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. O que significa isso? A vitória dele é a minha vitória. Amém? É isso. Ser mais que vencedor é isso. É como se eu ganhasse um prêmio, fosse abençoado com algo, e me alegrasse com aquilo. Puxa, que maravilha, ganhei esse prêmio, fui abençoado, eu sou um vencedor. E aí então vou compartilhar com a minha esposa, e aí eu falo para ela: olha só o que eu ganhei. Só que automaticamente nós temos uma aliança. Se eu ganhei, ela ganhou também. Eu sou vencedor, mas ela é mais que vencedora. Aleluia. A vitória de Cristo é a sua vitória. Por isso então nós devemos andar na vitória dele, que foi vencida na cruz do Calvário. A vida, muitas vezes, ela está refletindo aquilo que nós estamos crendo, se é possível ou se não é possível. Às vezes você vê que as coisas não estão fluindo na sua vida, tal coisa não vai, não avança, parece que Deus esqueceu de mim, mas a verdade é, como é que você crê em relação a isso?
Como está a sua fé em relação a isso? Como que está a sua mentalidade em relação a isso? Você está confessando derrota? Você está olhando mais os obstáculos ou o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Amém, igreja? Eu preciso crer, eu preciso andar, eu preciso declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra do Senhor para eles era que eles iriam entrar na terra e iriam conquistar a terra. Mas ao espiar, eles olharam os gigantes, olharam os obstáculos e falaram: puxa, eu acho que não vai dar não, porque nós somos como gafanhotos diante deles. Eles são grandes, poderosos, fortes, nós não, somos fracos, coitadinho de nós. Mas eles se esqueceram do Deus que tirou eles com mão forte do Egito. O mesmo Deus continua sendo seu Deus, amém, querido? Talvez teve experiências grandes com Deus lá atrás, e você está agora diante de um obstáculo, um problema, que você não sabe como você vai sair dele, ou resolver ele. Comece a lembrar daquilo que Deus fez já no passado na sua vida. Comece a lembrar. E aí você vai entender que nada é impossível para o Senhor, aleluia. Então eu não posso ser movido pela incredulidade. Eu não posso ser movido de ficar olhando para mim mesmo, nas minhas limitações, não. Eu preciso olhar para o Senhor e crer: Senhor, me encontro limitado, talvez até me vejo mais fraco que o outro, porém eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. E a partir do momento que o Senhor entra na equação, eu me torno um vencedor. Aleluia. Essa tem que ser a nossa fé, irmãos. Então, a nossa forma de ver tem que ser uma forma regada pela fé. Então, aqueles espias nunca falaram com aqueles gigantes, mas mesmo assim, eles chegaram a uma constatação: eles nos veem como gafanhotos. Mas ninguém falou nada para eles. Eles se enxergavam assim. Como é que você tem se enxergado no seu dia a dia? Diante dos problemas, dos obstáculos, quando você encontra ali suas limitações, suas fraquezas, em vez das suas forças. Porque tem coisas, né, irmãos, que nós falamos: deixa comigo que eu resolvo, não é assim? Mas tem situação que dá o frio na barriga, dá ou não dá? E sabe uma coisa, eu tenho aprendido: quanto mais frio na barriga, mais você está se expondo a crer no Senhor, a se mover pela fé. E nesse sentido, eu vejo que há pessoas que qualquer frio na barriga que dá, elas travam, elas param, elas não conseguem tomar decisões, elas não conseguem ir à frente, porque o frio na barriga faz elas desistirem. Provavelmente aqueles espias ficaram com frio na barriga, mas eles não consideraram o poder de Deus. Precisamos considerar o poder dos céus, amém, queridos? Então, eu preciso tomar posse da grandeza de Deus na minha vida. Lá em Marcos 9:23, diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos... Portanto, quanto mais eu reconheço isso, que o Senhor está comigo, porque tudo é possível quando nós cremos no Senhor. Essa é a palavra. Diga para o seu irmão: tudo é possível, querido, aquele que crê. Tudo é possível. Então, quando eu tenho essa fé no Senhor, aonde eu creio que tudo é possível aquele que crê, então eu sou fortalecido, como diz o apóstolo, fortalecido nele. Se você está se sentindo fraco nesses dias, você precisa do quê? Lembrar do quê? Nós podemos ser fortalecidos no Senhor. Agora, eu sou fortalecido no Senhor quando? Quando Marcos 9:23 entra. Quando eu entendo que tudo é possível aquele que... Tudo é possível.
não uma coisa ou outra, não, tudo é possível. Portanto, eu preciso ter atitude diferente desses espias. O que eles chegaram à constatação? Nós não podemos, nós não conseguimos. Você já chegou diante de situações que você chega a essa constatação? Eu não dou conta? Eu não consigo? Alguém já chegou? Levanta a mão. Então, se não chegou é porque você não está, às vezes, se expondo a situações que exigem fé. E sabe, queridos, nós precisamos nos expor a situações que exigem fé. Porque só veremos o milagre, a resposta, o sobrenatural se manifestando, quando eu me permito acessar esses momentos, esses lugares. Agora, se toda vez que me dá um friozinho na barriga, eu paro por aqui e falo, Deus, tá bom por aqui. Quem sou eu? Sou um gafanhoto. Não. Nós somos cheios da promessa do alto. Então, se há algo que você tem como convicção no seu coração, querido, vai, dê o passo, se posicione em fé. Por quê? Porque a vida abundante já está em você. A bênção já está sobre a sua vida. Posso ouvir um aleluia por isso? Então, Deus prometera para eles grande abundância, para pessoas sem esperança, que estavam vagando no deserto, sem alvos e sonhos de um amanhã melhor, mas o Senhor poderia levá-los àquela terra, porém, travaram diante ali de um problema. E aí eu quero perguntar para você hoje, você é um dos 10 ou você é um dos 2? Dos 12 espias que Moisés enviou a Canaã, 10 voltaram com relatório negativo, mas teve 2 que tiveram um relatório positivo. Quem lembra? Não foi Moisés e Arão, Josué e Caleb. Amém? Vamos ler lá, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Então aqui você vê primeiro que ele teve que fazer calar o povo. Olha para cá, querido. Há momentos que você vai ter que fazer calar algumas pessoas. Como assim, pastor? Às vezes pessoas da sua intimidade, que elas não têm uma palavra de fé, mas elas têm uma palavra de incredulidade. Ela chega perto de você e fala: não vai dar certo não, para por aí. Ou não faz essa loucura não, isso aí você tem que estar muito louco para fazer isso. Não escolha isso, cuidado, os dias não são bons, está arriscado, a crise está batendo na porta. Que aparentemente para essas pessoas são bons conselhos, sim ou não? Mas são regados de incredulidade. De incredulidade. E hoje eu quero te chamar para você ir para outro nível. O nível de Caleb, amém? E o nível de Caleb é o seguinte: vocês fiquem quietos aí, porque eu creio. Essa terra é o Senhor que nos deu. E nós vamos entrar nela, nós vamos possuir essa herança, porque Ele nos deu. Você entende, querido? Isso é uma postura de fé. Então, precisamos aprender isso com Caleb. Interessante que alguns vieram com relatório negativo. E quando começaram a falar, o povo começou a ficar com medo. Caleb falou: opa, fiquem quietos aí. Nós vamos entrar lá. Amém? Às vezes você vai ter que fazer isso na sua casa. Mas até com o seu cônjuge. Ele vai vir com uma conversinha meio mole: não sei bem, acho que não vai dar certo. Aí você vai falar: eia, subamos, possuamos a terra, aleluia. Às vezes você vai estar lá na cela, os irmãos desanimados, até o líder está desanimado: não sei, irmão, se vai ter multiplicação esse ano ou não. Aí você vai levantar e falar: eia, subamos, possuamos a terra que o Senhor tem para nós. Aleluia. Sempre tem que ter alguém com uma postura de fé, porque Deus se move pela fé.
Deus se move pela fé. Se não há fé, Deus não se move. Você sabe, sem fé é impossível agradá-lo. Então Deus sempre vai agir num ambiente que tem o quê? Fé existindo. Então, num passo que o medo tomou conta dos corações, Caleb se posiciona para quebrar aquilo. Vamos continuar lendo aqui, versos 6 ao 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb tinham uma outra mentalidade, mentalidade de um vencedor. Amém? Você tem essa mentalidade de um vencedor? Ou você é alguém que desiste? Você é alguém que enfrenta os desafios, ou você para diante deles? Trava. Pergunta aí para quem está do seu lado: e aí, você trava ou você avança? Mas seja sincero, responde o seu irmão aí. Amém? Avança, né? Pastor, até hoje eu estava travando, mas agora eu vou avançar. Aleluia. Você tem que crer, querido. Sabe, às vezes eu compartilho com algumas pessoas: a vida é breve demais, meu irmão. A vida passa muito rápido para você pensar: e se desse certo? Deixa eu te contar, o poder que está em você, querido. Se apaz no seu coração, convicção para fazer algo, vai lá e faz. Vai lá e dá o passo. Amém? Ah, tentei e não deu certo, pastor. Mas você tentou. Pelo menos você vai poder olhar para trás e falar: não, mas eu tentei. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Do que ficar a vida toda pensando: ah, e se tivesse dado certo? O tempo não volta, amém? Então, é preciso andar em fé, viver em fé. Josué estava falando aqui dos seus inimigos, quando ele diz, né, retirou-se deles o seu amparo. Ele, em outras palavras, estava dizendo: eles estavam contra Deus, agora eles não têm chance. Você precisa olhar assim diante dos problemas, querido, crer. O Senhor está com você. Amém? Amém mesmo? Que tem os irmãos dormindo, desanimado com a vida. Não, querido, desperta. Há uma vida abundante para você em Cristo Jesus. Amém? Não fica olhando para as suas limitações, mas sim para o poder que está sobre a sua vida. Há poder de Deus sobre a sua vida. E esse poder, querido, precisa fluir. Fluir. E ele flui também quando você vive uma vida abundante. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Então Josué e Caleb, eles tinham uma mentalidade de quê? De vencedor. Vencedor. Eles não se intimidaram com seus inimigos, nem foram movidos pelas circunstâncias. Interessante que o apóstolo Paulo diz, na 2 Coríntios 4:18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então aqui o apóstolo está nos falando que as coisas visíveis são sujeitas a algo temporário, é sujeito a mudança, mas aquilo que é invisível, aquilo que Deus nos prometeu, é algo que permanece. Aleluia. É algo que permanece. E você sabe, nós não vivemos apenas pro aqui e o agora, há uma eternidade. Mas saiba, no aqui e agora o Senhor também tem vida abundante para você. O Senhor quer favorecer a sua vida, porque você está em Cristo. Então nós temos promessas da parte de Deus. Josué e Caleb tinham uma promessa, e eles acreditavam na promessa. Você acredita naquilo que Deus já ministrou ao seu coração? Você acredita naquilo que quando você pensa, você percebe os sonhos brotando?
Sabe, querido, você é filho de Deus, você tem que sonhar. Amém? Quando eu falo sonhar, não é ganhar na Mega Sena, essas coisas. Na loteria, esse é meu sonho, pastor. Não. Porque normalmente o sonho de um filho de Deus é junto, trabalhando com Deus, não é uma fantasia. Então, o que queima seu coração? Quais são os sonhos que queimam seu coração? Isso tem a ver com as promessas de Deus para a sua vida. Amém? E você precisa crer que elas vão se cumprir. Agora, você tem que ter a mentalidade correta. E a mentalidade correta é a mentalidade de um vencedor. Lá em Números 14, verso 24, ainda falando de Caleb, a palavra diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ou seja, é necessário ter um outro espírito, querido, um outro espírito. Às vezes a gente fica tímido demais diante de algumas questões, medo demais, preocupado demais com o que os outros vão pensar ao nosso respeito. Mas sabe, é necessário ter um outro espírito. Amém? Esse outro espírito fala o quê? De um espírito diferente, de um espírito que acredita, o espírito da fé. Porque você sabe, o medo ele passa. Você sabia disso? Então senta na hora do jornal, fica vendo televisão. Antes de começar o jornal você estava tranquilo, em paz. Aí você põe lá no Cidade Alerta. Você termina o jornal depressivo, preocupado com a vida, já falando, vou fazer algo de bom porque não sei como é que vai ser o dia de amanhã, talvez seja meu dia. Porque é isso, você está sendo influenciado pelo medo, é ou não é verdade? Às vezes você para do lado de alguém, começa a contar uma história triste, só problema, dificuldade, e a pessoa começa a falar de notícias ruins, aí você sai do lado daquela pessoa como? Para baixo, desanimado. Não, você tem que andar com pessoas que levantam você, que tem um espírito diferente, não um espírito de medo, não o espírito de incredulidade, mas o espírito da fé. Olha para a cara do irmão do seu lado, vê se ele tem espírito de fé, ou ele está desanimado com a vida, com medo. Dá uma chacoalhada nele aí e fala: aleluia, desperta. Números 14, 5 ao 10, estou quase encerrando, irmãos. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Agora presta atenção nisso, verso 10. Apesar disso, então eles se posicionaram em fé. Josué, Caleb, nós vamos conquistar, desanima não, povo. Aí o que aconteceu no verso 10? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O povo pegou pedra para matar eles, só porque eles creram. Deus teve que intervir, o próprio Deus, aqui a palavra diz, teve que vir com a sua glória e impedir que eles morressem. Uau! Por isso, querido, presta atenção, é muito mais fácil você ir para o lado do medo do que ir para o lado da fé. Rapidinho o medo já tomou conta do coração do povo. Quando dois se levantam e falam: não, nós cremos, o povo estava com medo e preocupado de levarem ele para a terra e morrerem lá. Então vamos matar esses dois. Mas creia, querido, quando ainda assim pessoas se levantam contra, o Senhor é por você e Ele guarda você. Ele guarda você. Amém? Porque há pessoas que elas não creem.
Mas se você está debaixo do favor do Senhor, você será guardado em nome de Jesus. Então saiba, ninguém com a mentalidade de gafanhoto vai conquistar coisa alguma. Ninguém que fica olhando para as suas limitações vai conquistar coisa alguma. Interessante que eles nunca negaram a existência dos gigantes. Josué, Caleb, entenderam, realmente há gigantes. Mas nós vamos lá e nós vamos devorar eles como pão. Percebe outro espírito, querido? É esse espírito que nós precisamos ter. No seu dia a dia, nas adversidades, você tem que ter esse espírito. Não um espírito de entrar para o quarto e ficar chorando, desanimando da vida, choramingando. Não, isso não resolve. Se resolvesse seria bom, seria mais fácil. Mas o que resolve é a atitude de fé, posicionamento de fé, aleluia. Assim nós recebemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Portanto, precisamos nos livrar de qualquer mentalidade de gafanhoto. Portanto, Josué e Caleb mantiveram firme sua fé em Deus por 45 anos. Uau! Toda aquela geração morreu, você sabe a história. Ficaram rodando no deserto. Mas eles entraram na terra, os únicos. Por quê, pastor? Porque eles creram. Deus teve que uma geração passar para eles adentrarem. Interessante isso, né, irmãos? Porque eles não creram, eles ficaram com medo. Podiam ter tomado a terra, mas não foram. Por outro lado, Josué e Caleb, porque creram, eles entraram na terra da promessa. Isso nos faz entender que há um poder da escolha. Diga, o poder da escolha. Então, o que você está esperando? Observamos a experiência de Josué e Caleb, mas da mesma maneira, há uma vida abundante para você. Canaã não é o céu, querido. Amém? O que é Canaã, pastor? Canaã é a vida cristã abundante, aonde mana leite e mel, aleluia. Aonde há plena provisão de Deus, aonde há alegria, aonde viver para você não é algo triste, não, é alegria pura. Todo dia você está feliz, todo dia você está alegre. Por quê? Porque você tem certeza da sua salvação, mas além disso, a sua vida tem sido uma vida regada das bênçãos de Deus, uma vida que é abundante. Então, eu preciso crer que o Senhor pagou o preço pela minha salvação, e com isso a cura, com isso a minha libertação, com isso a minha prosperidade, a minha proteção, o meu bem-estar no espírito, na alma e no corpo. Eu preciso crer nessa verdade. Não que isso é só para outros, não, isso é para mim também, isso é para você. Pega a sua mão direita e diga assim: eu creio que eu viverei uma vida abundante na presença de Deus. Então sabe, querido, o inimigo ele vai vir com pensamentos na sua mente, vai lançar setas na sua mente, para fazer você querer parar, desanimar. Às vezes vai colocar pessoas do seu lado para desanimar teu coração, para entristecer você, falando coisas que não são da fé, que não são da palavra. Mas é preciso lutar o bom combate da fé, aleluia. Todos os dias eu creio na promessa, eu creio na palavra de Deus. O que eles tiveram que fazer foi o quê? Crer na integridade e na fidelidade de Deus. Você crê que o Senhor é fiel? Você crê que o Senhor é bom? Você crê que Ele quer favorecer você? Você crê que Ele quer abrir portas diante de você? Então você precisa andar nessa palavra e declarar essa palavra, não o contrário. Circunstâncias vieram para limitar você, mas você continua caminhando. Você continua fazendo o que tem que ser feito. Às vezes a coisa mais espiritual a ser feita, querido, é fazer o que tem que ser feito. Você sabia disso? Aquele dia que você não está à vontade de fazer, você não está com vontade de vir no culto, que está desanimado, nesse dia você tem que vir. Ah, não estou afim, tive um problema hoje no trabalho, não vou na célula não. É esse dia que você tem que ir. Você entende? Porque isso fala de uma fé forte, de uma postura de fé.
Eu não posso adotar uma mentalidade de gafanhoto e me ver como fraco, como alguém derrotado, vítima das circunstâncias, choramingando para os outros. Não, não resolve. O que resolve é estar cheio da palavra, declarar a palavra e andar na palavra, naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver a abundância dos céus. Você crê nessa palavra? Você recebe ela no seu coração nessa noite? Mas você sabe, você não pode apenas ouvir, você precisa praticar essa palavra. O que seria hoje praticar essa palavra para você? Avalie. Avalie. Mas eu tenho convicção de uma coisa: há vida abundante para você, querido. Há vida abundante. Deixa essa vida fluir em você. Deixa essa vida abundante fluir na sua casa. Sabe, que haja ali um ambiente de fé, regado da palavra, da vida de Deus. Que você possa fluir isso nos outros. Sabe, quando alguém vier com algo de derrota, você fala para ele uma palavra de vitória. Amém? Não um simples vai dar tudo certo, não, uma palavra de Deus. O Senhor está conosco, nós já vencemos essa parada em nome de Jesus. Nada vai nos parar, nós vamos progredir, nós vamos avançar, porque o poder de Deus opera em nós. Aleluia. Amém? Você crê? Desistir não é opção. Diga, desistir não é opção. Nós fomos chamados para vencer, para avançar. Amém? Fique de pé no seu lugar. É você que escolhe isso, querido. Essa parte não é Deus, mas é você que escolhe viver essa vida abundante. E há abundância dos céus para você. Amém? Não retroceda. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Não largue a mão do arado. Não, apenas continue. Eu falo isso para irmãos assim, né? Se vier uma tentação para desistir, você fala assim: não, amanhã eu desisto. Hoje eu vou continuar. Amém? E aí a misericórdia do Senhor vai se renovar. E aí sabe o que vai acontecer? No outro dia você fala: não vou desistir nada, eu vou continuar. Amém? Que você possa avançar naquilo que são planos e propósitos do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos.